Salve, galera ligada aqui no canal Português com Eduardo Moura. E hoje seguimos com o nosso conteúdo do uso da vírgula, agora a parte 2, que é a parte um pouquinho mais delicada, porque vamos falar de orações. Pois é, quando a gente fala de oração, acaba mexendo um pouquinho com o coração dos alunos, né? Então, a gente vai fazer com muita calma, entender os casos, lembrando que o nosso foco aqui é o uso da vírgula. A gente nem vai entrar tanto na questão de classificação das orações, que é uma aula que demanda uma exclusividade para esse assunto, ok? Mas nós vamos pegar alguns casos específicos e vamos trabalhar juntos com muita calma onde e quando é o momento de se usar uma vírgula ou duas vírgulas. E também sobre produção de sentidos, não é? Com vírgula pode ter um sentido, sem vírgula pode ter outro sentido. Então a gente vai trabalhar tudo isso a partir de agora, tá certo? Antes me põe menorzinho aqui na tela. A gente vai começar a parte 2, lembrando que nós temos o quê? Nós temos a parte 1 deste conteúdo. O link do vídeo da parte 1 está aqui embaixo no campo de descrição. Então, se você ainda não fez a parte 1, você até consegue fazer a parte 2, tá? Não é uma dependência de fazer a parte 1, você ter que ir lá primeiro terminar a primeira parte para depois vir para cá. Não. Você pode até fazer separado, mas eu acredito que é melhor você trabalhar a parte 1 primeiro, especialmente se você estiver começando agora a lidar com a vírgula, porque a parte 1 é um conteúdo que eu considero mais fácil, ok? Mas você fica à vontade. Pode fazer a 2 agora e a 1 você pode fazer depois, ok? Lembrando que teremos um terceiro e último conteúdo, trabalhando alguns exercícios, provas de concurso sobre o assunto. Fechado? Antes de a gente começar aqui a trabalhar, eu vou pedir, gente, antes de mais nada, eu vou agradecer antes de pedir. Porque nós temos tido um crescimento de pessoas que estão chegando aqui no canal graças à indicação do YouTube. Muita gente pesquisando prova de Cefet, muita gente pesquisando tema de redação. Nós temos conteúdos sobre isso aqui no canal. Então, se você estiver chegando, graças à indicação do YouTube, primeiramente eu vou te agradecer por ter dado confiança nesse clique aqui pra gente, ok? E segundo, o que eu vou pedir? Para você dar uma moral para o nosso trabalho poder crescer e que eu possa fazer outros conteúdos aqui no nosso canal, tá certo? Então, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações do nosso espaço e também deixa o like. É de graça, é uma forma que você me ajuda sem pagar nada. E, gente, não dói, não custa, né? Se você estiver na televisão, vai no celular rapidinho que você consegue fazer isso com maior facilidade. Então, põe na tela de novo, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Lembrando que estamos no Facebook, na página Facebook... quase deu um branco aqui. Fanpage Português com Eduardo Moura. Agora foi. E no Instagram, @Prof. Eduardo Moura. Estou sempre colocando umas questões lá para vocês fazerem, pensarem um pouquinho. E aí vocês fiquem à vontade de interagir com a gente, inclusive aqui no campo de descrição. Diga de onde você está falando, diga de que cidade você está falando. Se tiver alguma dúvida, eu vou tentar te ajudar dentro do possível. E é claro que a gente vai lendo os comentários aos poucos. Fechado? Simbora? Então vamos começar a trabalhar, continuar com essa parte mais delicada de vírgulas? Vamos juntos que a gente consegue descascar este abacaxi. Então agora a gente está na parte 2. Como diz aí, na arte a vírgula ela é pequena, mas ela faz uma diferença, gente. Ou se faz, né, no sentido, na forma como o texto é apresentado, fica muito melhor quando você sabe usar a vírgula. Senão fica queijo ralado no macarrão. Você sai jogando ali a vírgula de qualquer lado, nem sempre fica bom, não é mesmo? Vamos lá, então, trabalhar esta segunda parte. Vamos falar do sexto caso. Nós falamos de 5 casos no vídeo 1. Então, o sexto caso é a intercalação
do texto. Então, toda vez que você precisar intercalar uma informação no texto, você vai usar as vírgulas. Você vai separar esta intercalação com vírgulas. Eduardo, o que seria uma intercalação de vírgulas? Bom, você vai frisar comigo aqui nessa parte aqui, ó. É quando há uma quebra no fluxo do texto. É quando, de uma espécie bem sutil, você acaba mudando delicadamente a sua reta do sentido que você está falando e depois você retoma aquilo que você iniciou. É muito parecido quando você faz um comentário sobre alguma coisa, ok? Que a gente viu lá na parte explicativa no vídeo 1. É muito parecido, ok? Então, o que a gente vai focar aqui nesse caso da intercalação? Houve uma quebra de fluxo, você vai pensar como se fosse uma informação acessória, um comentário. E o que você fez isso na outra aula? Você utilizou as vírgulas, ok? Mas, para a intercalação, é quebra de fluxo. Vamos pensar que você está com uma internet muito rápida, pá, 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 e a internet deu aquela rateada? Deu aquela rateada, é como se fosse intercalação. Você deu uma paradinha ali na velocidade da internet e continuou. Vamos ver alguns exemplos? Que nos exemplos a gente consegue trabalhar melhor. Vamos lá. Vimos, entretanto, as alternativas que nós tínhamos. Pensem só que a frase ficaria melhor se eu tirasse o entretanto. Vimos as alternativas que nós tínhamos. Você conseguiria entender o sentido desta oração. Porém, gente, o entretanto, ele foi utilizado para que haja ali um sentido o quê? Adversativo. Não é? Provavelmente existiu alguma coisa antecipadamente, porque a gente não colocou o texto todo aqui, que está dando uma quebrada no fluxo ali, uma quebrada adversativa. Então, para você fazer essa intercalação, para você dar esta quebra usando um conectivo, uma conjunção adversativa, você começa com a vírgula e termina com a vírgula. E você percebe nitidamente que, ao falar o entretanto, você dá uma quebrada no ritmo. Veja só, vou falar sem a vírgula. Vimos as alternativas que nós tínhamos. Agora vou falar com o termo na vírgula. Vimos, entretanto, as alternativas que nós tínhamos. Você percebe que o meu ritmo foi diferente? Esse ritmo ocorreu por conta da vírgula, porque o entretanto, ele deu uma pequena quebra no fluxo. Então, por isso, você precisa colocar este termo que está intercalado entre vírgulas. Vamos ver outros casos? Vamos juntos. Ó. Os alunos não irão, de maneira alguma, faltar à prova. Mais uma vez, houve uma quebra. Esse de maneira alguma, ele deu uma pequena quebrada no sentido que nós estávamos falando. Por quê? Ele frisou que isso não vai acontecer de forma alguma. Isso vai, sim, ocorrer. Os alunos os alunos irão fazer a prova, mas ele quis o quê? Frisar. E aí ele usou o termo o quê? Ele usou uma intercalação para poder reforçar a informação que ele está dando. Vamos ler agora, primeiro, sem a vírgula. Vamos imaginar que eu corte essa parte aqui, de maneira alguma. Os alunos não irão faltar à prova. Você consegue entender tranquilamente. Porém, se eu quiser acrescentar a informação e dizer, ó, eles não vão faltar à prova de maneira alguma, vai ajudar o entendimento do sentido totalmente. Você vai reforçar, você vai frisar. Porém, isso quebra o sentido do texto, ok? Olha como ficaria esquisito se eu não tivesse ali junto as vírgulas. Os alunos não irão de maneira alguma faltar à prova. Teve uma quebra, mas ficou tudo muito rápido, muito embaralhado para falar. Então, você coloca a vírgula para fazer essa intercalação, essa espécie de comentário, esse reforço de que eles não vão faltar de forma alguma. Os alunos não irão, de maneira alguma, faltar à prova. Teve uma quebra, não teve? Por que houve a quebra? Porque há uma intercalação. E nessa intercalação você tem que estar
com as vírgulas, até para que a frase fique melhor para o receptor, ok? Para que ele entenda mais claramente aquilo que está sendo dito. Fechado? Vamos para o último caso aí com exemplo. O vendedor, disseram os clientes, atendeu a todos com cortesia. Veja que ele estava contando o que o vendedor tinha feito, mas ele tentou contar de acordo com a visão de quem? Dos clientes. E ele interrompeu o raciocínio dele para comentar isso, para intercalar, para informar que não foi uma visão dele, do emissor, foi uma visão que ele ouviu de quem? Dos clientes. Vamos prestar atenção se nós cortarmos o disseram os clientes. O vendedor atendeu a todos com cortesia. Deu para entender? Deu para entender. Só que aqui ele quer passar uma informação de que quem disse isso foram os clientes. Então ele comenta no meio da frase. Porém, se eu não tiver a vírgula, vamos imaginar aqui que eu não tenha a vírgula. Olha como vai ficar super esquisito, galera. Vou tirar a vírgula aqui, Vamos embaralhar aqui a vírgula aqui e tirar essa vírgula aqui. Falei embaralhar, mas eliminar. O vendedor, disseram os clientes, atendeu a todos com cortesia. Esquisito, não é? Não ficou bom, porque tem uma pausa, não é? Tem uma quebra de fluxo no texto. Então, quando eu dou uma quebra naquele raciocínio que eu estava seguindo, eu preciso separar com vírgulas. Vamos ler agora com a vírgula e com calma. O vendedor, disseram os clientes, atendeu a todos com cortesia. Então, vocês percebam, nós tivemos a vírgula ali para trazer uma informação que é de extrema importância e que quebrou o fluxo do texto. Então, quando você tem a quebra do fluxo do texto, o que você vai usar? Estou ouvindo daqui, a vírgula, ok? Mas, é claro, a gente tem que ter atenção para alguns casos. Dá para aumentar um pouquinho para a galera? Eu estou vendo aqui. Não, está num tamanho bom, acho que de repente vai ficar muito grande. Deixa eu ver agora aqui. Não, assim ainda ficou bom também. Vamos ver aí os casos de atenção que eu separei para vocês. Atenção! Você pode trocar a vírgula pelo travessão, em alguns casos. Porém, é bom evitar. Por quê? Porque em algum momento a vírgula, o travessão pode não dar um sentido claro do que você quer dizer. Pode gerar uma ambiguidade. O que é uma ambiguidade? É um duplo sentido. Então, se você for fazer uma redação, você evite, nesse caso, que você pode usar as vírgulas, use as vírgulas, não use a travessão. Ok? Porém, se você se deparar com uma questão que pergunte se a vírgula pode ser trocada pelo travessão, você pode dizer que sim, na maioria dos casos isso pode acontecer. Porém, que é possível ter ali em algum momento uma ambiguidade. Mas os casos que eu trouxe não teriam problemas, tá? Nós teríamos aí tranquilamente o sentido tranquilo, limpo, claro e transparente. Olha como ficaria. Vimos, entretanto, as alternativas que nós tínhamos. Eu podia botar a vírgula aqui ou os travessões. Lembrando que se começar com travessão, vai acabar com travessão. Não posso fazer uma salada, não posso colocar vírgula e terminar com travessão, ou começar com travessão e terminar com vírgula. Ok? Vocês nunca podem fazer isso. Os alunos não irão, de maneira alguma, faltar à prova. Mesma coisa, troquei a vírgula pelo travessão. Lembrando que, se eu for usar vírgula, vou morrer segurando a vírgula. Se eu for usar travessão, vou morrer segurando o travessão. O vendedor, disseram os clientes, atendeu a todos com cortesia. Mesma coisa, troquei a vírgula pelo travessão e o sentido ficou o quê? O mesmo. Se você conseguir trocar o travessão pela vírgula e o sentido estiver mantido, beleza, segue o teu corre, que vai dar certo. Agora, se você perceber que ficou ambíguo, que houve um duplo sentido, você
usa a vírgula. Em todo caso, na hora de você na hora de você elaborar o seu texto, você use a vírgula que não tem erro, ok? Vamos seguindo? Vamos seguindo. Bom, as orações subordinadas adverbiais, não é? Elas são orações muito complicadas para os alunos, não é? Porque trabalha muito com a questão do sentido, não é? Eu não vou aqui, gente, entrar muito para explicar cada oração subordinada adverbial. Por quê? Porque só isso é um conteúdo vasto, amplo e intenso, ok? Qual é o meu objetivo aqui? É ensinar a vocês que quando vocês estiverem diante de uma oração com sentido adverbial, vocês precisarão, em muitos casos, usar vírgulas. Especialmente no quê? Para separar as orações adverbiais. Ok? Lembrando que o que define uma oração? Uma oração é definida pelo verbo, eu não coloquei aqui, mas pode ser também pela locução verbal, tá bom? Ou pela locução verbal. Fechado? Eduardo, como eu vou saber que uma oração ela é adverbial? As orações adverbiais, elas trazem alguns sentidos que vocês que já estão estudando, quem já está no ensino fundamental, no segundo segmento, no ensino médio, quem já está no ensino superior, já se deparou em algum momento com esse tipo de oração, que ele traz os seguintes sentidos, ó. Vamos relembrar aqui. Causa, vamos lá. Causa, ou consequência, ou comparação, ou concessão, ou condição, que é condicional, ou conformativa, ou consecutiva. Na verdade, aqui até duplicou, né? Porque consequência e consecutiva é a mesma coisa, tá? Então, vou até eliminar aqui. Consecutiva e consequência é a mesma. Então, vou tirar aqui. Ou final, ou temporal, ou proporcional. Final para finalidade, temporal para tempo, proporcional para proporção. Para quem não conhece a concessiva, ela tem um sentido de quebra, de oposição, ok? Mas ela não é adversativa, porque a adversativa é coordenada, ela é subordinada. Existem alguns conectivos que vocês precisam mais ou menos ter como base, né? O concessiva é o embora, o mais conhecido, tá? Então, se você consegue substituir pelo embora, ele tem a função concessiva. Mas existem outros, tá? O mesmo que, por exemplo, e assim você pode depois pesquisar, mas eu não vou aqui, mais uma vez, ampliar esse leque, porque não é uma aula de oração adverbial. É uma aula para você tentar enxergar que você precisa usar a vírgula em alguns momentos, ok? Porque, por exemplo, quando você for fazer um texto de redação, por exemplo, não necessariamente você vai ficar classificando as suas orações para poder colocar a vírgula. Mas de tanto você trabalhar o entendimento, você naturalmente vai colocar essa vírgula. E eu vou tentar te ajudar nesse sentido. Ok? Vamos lá. Temos aqui uma oração que eu não coloquei vírgula, então ela está errada, tá? Mas eu vou explicar para vocês aqui embaixo. Ó. Se chover, cancelaremos o passeio. De cara, você já percebe que a oração está muito corrida. Lembra que eu falei na intercalada que a gente precisa, em alguns momentos, usar a vírgula até para que a oração fique de uma forma mais... fique mais limpa para quem está ouvindo ou para quem está lendo? Fica muito rápido. Ó. Se chover, cancelaremos o passeio. Nesse caso, como eu analisaria para colocar a vírgula? Como eu disse para vocês, as orações subordinadas, elas possuem duas ou mais orações. Então, para existir duas orações, eu tenho que ter pelo menos dois verbos. Então, eu vou separar pelo verbo, porque o verbo é que vai decidir o que é oração. Ou o verbo
ou a locução verbal. Se chover, é uma oração. Cancelaremos o passeio, ok? Sem querer muito entrar nessa questão da oração subordinada, a oração que tem o conectivo é a oração subordinada. E a oração que não tem o conectivo, nós chamamos de oração principal, ok? Mas eu não vou entrar nesse conectivo nesse momento. Aqui eu quero trabalhar, aliás, eu não vou entrar nesse conteúdo nesse momento, ok? Eu vou entrar na questão da vírgula. Se eu tenho duas orações, se chover, uma oração, vejam bem, e outra oração, cancelaremos o passeio, eu posso dividir essas duas orações que não estão com ponto final, até porque não teriam sentido, por uma vírgula. E olha que o sentido vai ficar muito mais agradável de ler. Porque a vírgula, embora não seja a função dela, não é a função dela. Muitos professores ensinam que a função dela é você respirar. A função da vírgula não é respirar, mas é criar uma forma que fique... a leitura do texto, ela tenha o quê? Uma grande coesão, né? Para que você consiga entender a mensagem que está querendo ser dita. Olha com a vírgula como ela vai mudar. Se chover, cancelaremos o passeio. Se chover, que é a primeira oração, vírgula, cancelaremos o passeio, que é a segunda oração. Deu para entender? Você acaba dividindo as orações pelo verbo e, para trazer essa separação, você usa a vírgula. Vamos para o próximo? Como estudou bastante, Ana foi aprovada. Aqui eu já botei a vírgula. Mas vamos entender como nós separamos essas duas orações? Ó. Como estudou bastante. Tem o primeiro verbo aqui, o estudou. Ana foi aprovada. Tem o segundo verbo aqui. Tem o verbo estudou e o verbo o ir, né, que está conjugado como foi. Então, já sei que cada verbo é uma oração. Onde acaba o sentido? Ó, como estudou bastante. Qual outro sentido? Ana foi aprovada. Mas não fica muito estranho você ler rápido, como estudou bastante, Ana foi aprovada? Não fica legal. Então, você vai fazer o quê? Para separar essas orações, você vai colocar uma vírgula quando o sentido tiver uma coerência. Como estudou bastante, tem uma coerência. Ana foi aprovada. Então, você vai colocar ali entre o bastante e o Ana, porque fica muito mais tranquilo de você ler da pessoa que está escrevendo. Também ela fica fica mais claro para quem ela está mandando a mensagem receber essa informação. Eu não posso botar aqui depois do estudou. Ó, como estudou bastante, Ana foi aprovada? Não, é erro. Como estudou bastante, Ana foi aprovada. E aqui o como, não é? O como é o conectivo de oração, ok? Mas de oração subordinada, mas eu não vou entrar aqui no sentido, por quê? Porque não é uma aula de oração adverbial, ok? Não é uma oração, não é uma aula de classificação de oração. Se você está com uma dúvida, aqui a gente tem o quê? Uma causa e uma consequência, né? Ana foi aprovada. É causa-consequência. É a consequência. Então, esse como aqui só pode ser causal. Como estudou bastante, a causa que ela estudou bastante, Ana foi aprovada. Mas eu não vou entrar... Não é esse o nosso objetivo aqui, que você fique reforçando essa parte nesse momento. O importante é que você ache as orações e depois coloque a vírgula. Fechou? Vamos para o próximo. Assim que o sinal tocar, os candidatos iniciarão a prova. Quais são os verbos? Tocar, não é isso? E iniciarão. Então, onde acaba o sentido? Assim que o sinal tocar. Aqui nós temos um sentido. Os candidatos iniciarão a prova. Então, tocar, aqui já tem um sentido. Assim que o sinal tocar, o que vai acontecer? Os candidatos iniciarão a prova. Então, temos duas orações. Onde eu vou colocar a vírgula? Ali depois do tocar. Porque é ali que tem o sentido que eu acabei de falar com você.
Olha como eu vou ler sem a vírgula e depois com a vírgula, como vai ficar totalmente diferente. Ó. Assim que o sinal tocar, os candidatos iniciarão a prova. Corrido, né? Rápido. Mas se eu coloco a vírgula, olha como fica o entendimento melhor. Assim que o sinal tocar, os candidatos iniciarão a prova. É uma oração adverbial de tempo, ok? Porque no momento que o sinal tocar, porém também essa não é a função aqui da gente. Ok? Identifiquei os verbos, separo, e aí, pelo sentido, você vai trabalhar onde tem entendimento. Ó, assim que o sinal tocar, os candidatos vão iniciar a prova, iniciarão a prova. E aí você tem que ter esse jogo de cintura para saber onde vai ter a pausa dramática, digamos assim, para você colocar a vírgula. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Comeram no restaurante, embora não tivessem fome. Qual é o primeiro verbo? O comeram. Comeram. E o segundo verbo? Tenham feito. Aí, no caso, não é um verbo. É uma locução verbal. Ok? São dois verbos que, juntos, ele tem um sentido só. Então, ele conta, né, como uma espécie de um verbo ou uma oração. Eu digo que ele conta como um verbo para você poder separar a oração. Mas o nome disso aqui, gente, é o que eu falei anteriormente. São dois verbos que ele tem uma função de sentido só. Então, é locução verbal. Então, a gente já separou aí as duas orações, né? Aliás, a gente separou os dois verbos. Agora, vamos entender onde tem sentido. Comeram no restaurante tem um sentido. Embora não tivessem fome. Porque muda. Vocês percebem que muda? Vejam só, comeram no restaurante, embora não tivessem fome. Olha no anterior. Assim que o sinal tocar, os candidatos iniciarão a prova. Então, você tem que ter o jogo de cintura para você ver onde acaba o sentido para dividir. Comeram no restaurante, embora não tivessem fome. E aí você vai colocar a vírgula nessa divisão. Comeram no restaurante, vírgula, embora tenham feito um lanche em casa. Embora eu coloquei aqui a frase diferente, mas não tem problema. Poderia ser, tá? Embora não tivessem fome, embora tenham feito um lanche em casa. Não faria diferença. Agora que eu vi que eu botei o final diferente, mas não faria diferença. O sentido seria ali entre o restaurante e o embora. No eles não tinham feito lanche em casa e no outro eles não tiveram fome. Como está com vírgula direitinho, eu vou só colocar aqui as barras para vocês entenderem que divide aqui também. E aqui é a mesma coisa, a vírgula aqui. Comeram no restaurante, embora não tivessem fome. Ok? Aqui eu botei a vírgula, aqui eu botei a vírgula. Fechado? Tranquilo, gente. Tranquilinho. Lembrando que aqui é locução verbal e aqui é um verbo, uma oração. Vou arredondar melhor. Então, vejo pelo verbo e procuro o sentido para poder saber onde eu vou fazer ali a divisão. Vamos exercitar, gente? Coloque vírgulas nos termos em que há intercalação do texto. Dá um pause aí e tenta fazer. Foi? Vamos juntos. O projeto afirmou: o diretor com firmeza será entregue rigorosamente no prazo. Olha que bagunça. Olha que bagunça. Primeiro a gente vai trabalhar aqui a intercalação. O que tem sentido aqui, né? Que o projeto será entregue rigorosamente. Então, vou pintar de uma cor aqui. Essa é uma informação, né? O projeto ele será entregue rigorosamente no prazo. Essa é uma informação. Mas eu tenho uma outra informação, que o diretor afirmou isso o quê? Com firmeza. Só que vocês percebem que quem escreveu tudo misturado. Não dá, né? Seria uma confusão. Então, eu vou colocar uma vírgula antes do projeto e uma vírgula... uma vírgula depois do projeto e uma vírgula depois do firmeza. Agora, olhem como fica diferente. O projeto, afirmou o diretor com firmeza, será entregue rigorosamente no prazo. Tranquilo? Vamos para o próximo. O resultado do exame, como todos já esperavam... Perdão, vou de novo. O resultado do exame, como todos já esperavam, foi totalmente
positivo. Olha a bagunça. Vamos separar informações? Ó, vamos lá. Primeira, o resultado do exame foi totalmente... Eu trocar a cor porque eu... Trocar a cor. O resultado do exame foi totalmente positivo. Mas eu trouxe uma informação intercalada. Qual foi a informação intercalada? Conforme, né, o como todos já esperavam. Eu preciso separar isso para não virar uma bagunça, não é? Então, eu coloco uma vírgula depois do exame e uma vírgula depois do esperado. Vejam como muda a entonação. O resultado do exame, como todos já esperavam, foi totalmente positivo. Não melhorou? Melhorou bem, não é? Próximo. A nova tecnologia desenvolvida por engenheiros brasileiros reduziu os custos da empresa. Confusão, né? Quais são as informações que nós temos? Vamos para a primeira. A nova tecnologia reduziu os custos do quê? Da empresa. Mas eu trouxe uma outra informação. De quem? De quem? Estou vindo daqui de casa. Desenvolvida por engenheiros brasileiros. Só que eu preciso separar para dar uma organização nesse texto. Então, eu coloco uma vírgula depois do tecnologia e uma vírgula depois dos brasileiros. Vamos ler? A nova tecnologia, desenvolvida por engenheiros brasileiros, reduziu os custos da empresa. Ok? Vamos para o próximo. Aquela viagem, lembro-me como se fosse ontem, mudou os rumos da minha vida. Que bagunça! Vamos separar as informações? Aquela viagem mudou os rumos da minha vida. Mas houve uma informação ainda aí, intercalada. Qual foi a informação intercalada? Que eu lembro como se fosse ontem, né? Ou lembro-me como se fosse ontem. Separei as informações. Vou colocar o quê? A vírgula. Só um minutinho, pessoal. Agora vamos ler com a vírgula. Aquela viagem, lembro-me como se fosse ontem, mudou os rumos da minha vida. E, por fim, o jogador, mesmo exausto, após a prorrogação, correu para agradecer a torcida. Tem muita informação misturada. Vamos organizar com as corzinhas? Vamos lá. O jogador correu para agradecer a torcida. Isso é um fato. Mas como ele estava, além disso? Eu também estou informando que ele estava exausto após a prorrogação. Então, vou aqui colocar esse comentário, essa intercalação, essa informação acessória, como vocês quiserem, ok? E aí, como eu coloco? O jogador, depois do jogador, vírgula. Mesmo exausto após a prorrogação, vírgula. Correu para agradecer a torcida. Agora, vamos ler com as vírgulas. O jogador, mesmo exausto após a prorrogação, correu para agradecer a torcida. Então, informação intercalada, se você tem um comentário, se você tem uma explicação no meio da frase, separe por vírgulas, porque isso pode facilitar o entendimento do seu receptor, ou seja, de quem está lendo. Ok? Vamos agora para as adverbiais que a gente viu agora há pouco. As adverbiais, como é que a gente faz? A gente faz separando o quê? O verbo e até onde tem sentido. Ok? Quando a chuva parou, saímos de casa. Quais são os verbos? Estou ouvindo daqui. Não vai me dizer que quando é verbo. Quando não é verbo, gente. Verbo é o quê? Só para lembrar o que é verbo. Verbo define ação, estado ou fenômeno da natureza. Lembrando que o verbo você conjuga. Ah, Eduardo, tem como conjugar verbo de fenômeno da natureza? Em tese, não. Porque, por exemplo, quando chove, você não fala eu chovo, tu choves, ele chove. Não, porque quem chove é a natureza, não é um ser humano bendito. Porém, até os verbos que são fenômenos da natureza, quando são usados no sentido conotativo, que é o sentido não literal, você consegue conjugar eles. Por exemplo, eu não chovo, mas eu posso dizer que os leitores choveram cartas na redação, porque eles enviaram cartas para a redação.
Óbvio que você vai entender que não caiu uma chuva dentro da redação de cartas, porque você entende que recebemos muitas cartas na redação. Então, o verbo, ele é conjugado. Se você consegue conjugar ele até o fenômeno da natureza no sentido conotativo, você consegue entender que aquilo é verbo. O que eu consigo conjugar aí, gente? Eu consigo conjugar o quando? Não consigo. Ah, eu consigo? Tampouco. Ah, é artigo. Né? Eu, há, tu, ás, ele, há? Não. O quando? Eu, quando, tu, quandos, ele, quando? Não. Chuva? Você consegue conjugar chuva? Eu, chuva, tu, chuvas? Não, gente. Parou, eu consigo. Então, parou é verbo. Eu paro, tu paras, ele para. Saímos é verbo? Saímos é ação. Eu saio, tu sais, ele sai. Então, temos os dois verbos aqui. Bom, você lembra que eu falei que a adverbial ela tem um daqueles sentidos, né? Causa, consequência, condição, proporção. Quando a chuva dá sentido de quê? De tempo. Então, mais um sentido para você saber aí que é adverbial. Mas não é o nosso sentido aqui descobrir o tipo da oração. Eu quero saber onde você vai colocar a bendita da vírgula. Vamos separar? Quando tem sentido? Quando a chuva parou, tem um sentido. O que aconteceu? Saímos de casa. Então, você já sabe que as informações se separam entre o parou e o saímos. O que eu vou colocar aqui? A vírgula. E aí você me pode colorir, ó. Quando a chuva passou, parou, é uma informação. O que aconteceu? Nós o quê? Saímos de casa. Fácil, né? É tranquilo. Vamos agora descobrir o que a gente conjuga, o que é verbo na segunda frase. Embora estivesse cansado, continuou trabalhando. Gente, embora, eu conjugo verbo, é um verbo de conjugar, embora, eu embora, tu emboras? Não, embora é conjunção, não é? Estivesse é verbo? Opa, estivesse é verbo. Eu estou, tu estás, ele está. Verbo estar. Cansado é verbo? Não. Eu cansado, tu cansados, ele cansado? Não. Cansado é o quê? Adjetivo, né? Continuou é ação, né? Então é verbo. Continuou o quê? Trabalhando, não é? Também é verbo. Mas nesse caso aqui, você separando entre o cansado e continuou, você vai perceber que você tem duas informações, ó. Embora estivesse cansado, continuou trabalhando. Tem uma locução verbal aqui na segunda parte, como eu expliquei para vocês. Aqui eu tenho a locução, ó. Ó, locução. E você sabe que aqui o sentido é de uma informação só, com uma função de sentido de um verbo só. Onde é que eu vou colocar a vírgula? Onde eu separei as informações. Então, eu tenho duas informações aqui, ó. Embora estivesse cansado, qual foi a segunda informação? Continuou trabalhando, vírgula aqui para dividir. Ok? Lembrando que embora, para quem quer reforçar adverbial, é concessivo. Se você estudar, passará na prova. Muito rápido, né? Vamos separar? Vamos separar os verbos. Estudar e passará. Onde você separa as informações? Se você estudar é uma informação, o que vai acontecer? Passará na prova. Então, aqui na divisão é onde eu vou colocar a vírgula. Se você estudar, vírgula, uma informação, passará na prova. Se você estudar, passará na prova. Ok? Lembrando que o se, nesse caso, é uma condição. Se você estudar, você passa. Se não estudar, você reprova. Então, para quem está estudando adverbial, nós estamos diante de uma oração condicional. Vamos para o próximo. Assim que chegarmos, ligaremos para você. Primeiro verbo é o chegarmos, segundo verbo, ligaremos. Quais são as informações que eu tenho aqui para separar esses verbos? Assim que chegarmos, o que vai acontecer? Ligaremos para você. Onde fica a vírgula? Na divisão dessas duas informações. Chega e liga, não é isso?
bota vírgula, olha como o sentido melhora. Assim que chegarmos, ligaremos para você. Ele conseguiu emprego porque se preparou muito. Qual é o verbo? Conseguiu. E o outro verbo, preparou. Estou diante de uma oração. Eu sei que é adverbial, porque eu tenho um porquê aqui, ok? Mas vamos então, já que a gente não está muito ligando nessa situação do adverbial, vamos separar as informações. Ó. Ele conseguiu o quê? Um emprego, então tem um sentido aqui. Qual é o outro sentido? Porque se preparou muito. Ok? Onde eu quebrei? Aqui no meio. Porque eu tenho duas orações. Eu vou colocar a vírgula aqui. Para quem estiver estudando adverbial, o porquê aqui é causal. Ele se preparou muito a causa e a consequência conseguiu o emprego. Ok? Mas aqui é especificamente uma oração causal. A segunda. F. Eu peguei pesado nessa, hein? Bastante. Não saímos porque estava chovendo muito. Vamos separar os verbos. Saímos e chovendo. Chovendo é verbo. Ok? Onde está separada a primeira informação? Não saímos. Por que não saímos? Porque estava chovendo muito. Então, a separação entre o saímos e o porquê, eu vou colocar a vírgula aqui. Leia agora com a vírgula. Não saímos porque estava chovendo muito. Você percebe que são duas informações diferentes e você precisa botar a vírgula para dar um ritmo melhor ao texto. Ok? Lembrando que o porquê aqui é causal, para quem está estudando adverbial. Tá? Quando o professor chegou, os alunos fizeram silêncio. Qual é o primeiro verbo? Chegou. Qual é o segundo verbo? Fizeram. Quando acaba a primeira informação? Quando o professor chegou. O que ocorreu depois que o professor chegou? Os alunos fizeram silêncio. Eu quebro aqui e coloco a vírgula. Leia. Quando o professor chegou, os alunos fizeram silêncio. Separei as duas informações, coloquei a vírgula. Lembrando que quem está trabalhando adverbial, quando aqui dá sentido de tempo, no momento em que o professor chegou. Ok? Como estava muito frio, ficamos em casa. Onde está o primeiro verbo? Estava. Onde está o segundo verbo? Ficamos. Aqui o exercício já colocou a vírgula para vocês, tá? A quebra é aqui. Mas o exercício já entregou a resposta, esqueci de tirar a vírgula. Como ficamos frio, como estava muito frio, que é a causa, né? Esse é um como causal. Ficamos em casa é a oração principal aí. Mas aí você consegue entender que são duas informações diferentes, separadas por vírgula. Se você precisar de ajuda, pode me ligar. Onde está o verbo? Precisar e ligar. Onde acaba a primeira informação? Se você precisar de ajuda, o que pode acontecer? Pode me ligar. Separei aqui as duas informações, coloco a vírgula aqui. Se você precisar de ajuda, pode me ligar. Ok? Lembrando que o C aí é sentido de quê? De condicional. Condição. Vamos lá. Letra J. Vai até que letra? Eita, até a letra N, mas a gente acaba. Embora estivesse cansada, ela continuou estudando. Então, o estivesse é um verbo, estudando é outro verbo. Qual é a primeira informação aqui dessa oração com esse verbo? Embora estivesse cansada. O que aconteceu? Ela continuou estudando. Quebro aqui e uso a vírgula. Embora estivesse cansada, ela continuou estudando. Lembrando que embora, para quem está estudando adverbial, tem o sentido de concessão ou concessiva. Letra K. Para que todos entendam, explicarei novamente. Quais são os verbos? Entendam,
explicarei. Essa aqui é facinho, né? Um verbo está do lado do outro, então você consegue entender tranquilo onde acaba a informação aqui. Pior quando está um verbo mais longe do outro, né? Então a gente tem aqui, para que todos entendam, a primeira informação, e a segunda informação, explicarei novamente. Né? Quebro aqui e boto a vírgula. Agora leia. Para que todos entendam, vírgula, explicarei novamente. Lembrando, para quem está estudando adverbial, o para tem sentido de finalidade, esse é o objetivo da pessoa que fez a frase aí. Ok? Letra L. De modo que todos ouvissem, ela falou mais alto. Ouvissem um verbo, falou outro verbo, onde acaba a primeira oração. De modo que todos ouvissem. E o que acontece? Ela falou mais alto. Quebro aqui e coloco a vírgula. Veja como fica melhor de ler. De modo que todos ouvissem, ela falou mais alto. Letra M. À medida que o tempo passava, um verbo, a ansiedade aumentava, outro verbo. À medida que o tempo passava, tem uma informação aqui, vou pintar de uma cor. A ansiedade, o quê? Aumentava. Vou pintar de outra cor. Cadê a vírgula? Aqui, na quebra, à medida que o tempo passava, a ansiedade aumentava. Para quem está estudando adverbial, à medida que é proporcional. Proporcionalmente, o tempo passava, a ansiedade aumentava. Conforme havíamos combinado, a reunião começou às 8. Onde acaba a primeira informação? Conforme havíamos combinado, é uma primeira oração. E a segunda informação, a reunião começou às 8. A quebra é aqui e coloco a vírgula aqui. Lembrando, gente, que o conforme, para quem está estudando adverbial, é o mais fácil, né? O conformativo, porque o próprio nome ali já está dizendo. Bom, vamos agora falar das orações subordinadas adjetivas explicativas. É um outro tipo de oração subordinada, mas agora a gente não está mais no campo adverbial, a gente está no campo de explicação. Primeiramente, gente, o que define uma oração adjetiva? É o pronome relativo. A gente vai identificar um pronome ali que ele tem sentido relativo. O que é esse sentido relativo? Ele se refere a um termo anterior, como eu coloquei aqui. Pode ser o termo que está do lado? Pode ser o termo que está do lado. Pode ser um pouquinho mais longe desse termo? Pode ser. E quais pronomes eles podem agir como pronome relativo? São alguns, eu não vou colocar todos, porque nem todos caem em prova. Mas eu vou colocar para vocês aqueles que mais caem em provas, tá? Que é o que, qual, os quais, a qual, as quais, quem, onde, como, cujo, cuja, cujos, cujas. Esses são os mais usados. E eles sempre vão se referir a um termo anterior. Se você achar um desses pronomes, eles se referindo a um termo anterior, lembrando que nem sempre eles vão se referir, ok? Mas eles só vão ser pronomes relativos se eles se referirem a um termo anterior, ok? O que, por exemplo, ele tem várias funções. Uma delas é pronome relativo. Para ser pronome relativo, gente, tem que se referir a um termo anterior, senão não é pronome relativo. E para isso nós chamamos de orações subordinadas adjetivas. Vou explicar para vocês agora o uso da vírgula. Pode ter ficado um pouco confuso, mas lembrando, não é uma aula de oração subordinada, é uma aula de vírgula. Então, depois você faz uma aula de oração subordinada, a gente ainda não tem esse conteúdo aqui no canal, devo fazer futuramente, mas não tenho previsão para fazer agora. Então, você procura uma outra aula. Aqui, eu vou te ensinar a vírgula dessa paçoca, tá? Vem comigo. Vamos lá. Ela tem, na função explicativa, muito parecida com o aposto explicativo que nós tínhamos feito
é anteriormente. Porém, é aquilo que eu falei, ela tem um pronome relativo, então ela não pode ser aposto. Ela é uma oração subordinada adjetiva, ok? Vamos lá. Machado de Assis, que é um dos maiores escritores brasileiros, nasceu no Rio de Janeiro. Coloquei essa explicação aqui, vai ser entre vírgulas, e vai ser oração subordinada adjetiva explicativa. Porque está entre vírgulas, para ser explicativa, tem que estar entre vírgulas. Primeiro fator. E segundo, tem que ter o pronome relativo. Qual é o pronome relativo? Ó, olha o que aqui e olha o que aqui. Lembra que eu falei que o pronome relativo está se referindo a um termo anterior? Você lembra? Acabei de falar. Quem esse que está se referindo? Ó, Machado de Assis, que é um dos maiores escritores. Gente, tranquilo que é do Machado de Assis que está falando. Por isso é pronome relativo. Ok? No caso do que, o que você consegue trocar para o qual, tranquilo dele ser pronome relativo. Qual, a qual, os quais, as quais, tranquilo dele ser pronome relativo. É um macete. Ok? Mas não é aula de oração adjetiva, é aula de vírgula. Então, tem uma explicação, uma oração ali no meio que está explicando, vírgula, vírgula. Machado de Assis, vírgula, que é um dos maiores escritores brasileiros, vírgula, nasceu no Rio de Janeiro. Ok? E vocês reparem que assim que naquela situação explicativa que nós fizemos na aula anterior, se eu tirasse aqui, ó, que é um dos maiores escritores brasileiros, você saberia, você teria total entendimento, ó. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro. Você entender tranquilamente. Por quê? Porque oração explicativa é oração acessória. Fechou? Você pode tirar, que você consegue entender. A Terra, vírgula, que gira em torno do Sol, leva cerca de 365 dias para completar uma volta. Vamos lá. Tenho aqui o que. Como eu faço para saber se o que é pronome relativo? Eu vejo se ele está se referindo a um termo anterior. Está se referindo quem? A Terra que gira. Quem gira? A Terra. Está se referindo, pronome relativo. Que gira em torno do Sol, leva cerca de 365 dias para completar uma volta. Você percebe que esse termo todo que eu pintei de amarelo, se eu corto, você consegue entender. A Terra leva cerca de 365 dias para completar uma volta. Então, é um termo acessório. Separo por vírgulas para ficar tranquilinho. Esse caso chama de oração subordinada adjetiva explicativa. O contrato, o qual foi assinado ontem, já está em vigor. Mesma coisa, tem o qual aqui. O qual é chance de pronome relativo. Está se referindo a um termo anterior? Deixa eu ver, ó. O contrato, o qual foi assinado ontem. Quem foi assinado ontem? Opa, o contrato. O contrato foi assinado ontem. Eu estou me referindo a um termo anterior. Pronome relativo, gente. Pronome relativo. E aí, vocês percebam que se eu tirar essa informação que eu pintei, ó, você vai conseguir entender normalmente. O contrato já está em vigor. Ok? Então, aqui é um termo acessório, uma oração acessória, separo por vírgulas para dar entendimento. Por fim, a pesquisadora cujas descobertas revolucionaram a área recebeu um prêmio. Tem o cujas aqui. Deixa eu ver se eu estou me referindo ao termo anterior. A pesquisadora cujas descobertas. Muita gente vai pensar que esse cujo está se referindo a descobertas. Mas não, porque o cujo e o cujas, ou cuja, ele tem um trabalho diferente dos outros pronomes relativos. Ele se refere ao termo anterior, mas ele concorda em número e grau com o termo posterior. Mas não se liga nisso agora, porque não é aula de oração adjetiva. Então, esse cujas eu garanto para você, ele está se referindo à pesquisadora. Então, ele é um pronome relativo. E aí você pode ver que essa oração também é acessória, ó. Tira cujas descobertas revolucionaram a área. Corta tudo. A pesquisadora recebeu um prêmio. Você consegue entender.
Então, essa oração que eu cortei, ela é acessória. Ou seja, você consegue compreender mesmo sem ter ela ali. Ela está dando um plus para você. Ok? Essa questão do cujas, essa questão do pronome relativo, essa questão do entendimento da oração adjetiva explicativa, se você não pegou agora, não tem problema, gente. Não tem problema, porque é uma aula de vírgula. Faça uma oração, assim como a subordinada adverbial, faça uma aula de oração subordinada adjetiva, que aí você vai trabalhar melhor. O entendimento aqui é trabalhar a vírgula. E qual é o entendimento aqui da vírgula, gente? É saber que é uma oração acessória, que você pode tirar, aquela oração lá vai ter sentido. Se você pode tirar, isola ela por vírgulas. Coloca a vírgula aqui, coloca a vírgula aqui. Fechou? Vamos lá. Número 3. Vamos exercitar. Coloque as vírgulas nas orações subordinadas adjetivas explicativas. Minha avó, de quem tenho muita saudade, morava no interior. Gente, vou pintar por cor aqui de novo, para vocês entenderem. Ó, nós temos duas informações. Minha avó morava no interior. É essa informação que eu quero passar. Mas eu passei uma informação extra, de quem eu tenho muita saudade. Ó. Esse de quem aqui, ele funciona como o quê? Como pronome relativo. Está se referindo quem? A quem? A minha avó. Ok? O quem é um pronome relativo. Então, essa oração aqui é uma informação extra. Ela é acessória. Vamos ler só essa primeira parte aqui, ó, que eu pintei primeiro. Minha avó morava no interior. Eu entenderia a informação, você também entenderia. Então, essa informação acessória, essa informação explicativa, eu isolo por vírgulas. Ok? Vamos para a segunda. Os alunos que já haviam estudado a matéria fizeram a prova com tranquilidade. Quais informações que eu tenho? Vamos pintar. Os alunos fizeram a prova com tranquilidade. Mas eu dei uma informação acessória. Qual é? Que já haviam feito a matéria. Então, essa informação eu isolo por vírgulas. É uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se você quiser checar, o que está se referindo a quem? Aos alunos, e eu chamo esse que de pronome relativo. O pronome relativo ele é mandatário numa oração subordinada adjetiva. Tá bom? Próximo. O avião da pista que decolou com atraso chegou no horário previsto. Quais informações que eu tenho? O avião chegou no horário previsto. Perdão, gente, é o avião da pista, tá? O avião da pista chegou no horário previsto. Essa é a informação. Mas dei um plus ali, né? Que ele decolou com atraso. Mesmo com atraso, ele chegou no horário previsto. Essa é uma informação acessória, ó. Coloco entre vírgulas. Informação acessória entre vírgulas. Ok? É uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque tem o que se refere ao avião da pista, eu chamo ele de pronome relativo. Ok? Se você quiser justificar ou precisar justificar porque usou a vírgula, é porque é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Todos quantos participaram da campanha receberam certificado. Quais são as informações que eu tenho aqui? Todos receberam certificados. Ok? Só que eu tenho uma informação aqui acessória. Todos o quê? Quantos participaram da campanha? Essa informação acessória é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Separo ela por vírgulas. Esse quantos aqui é um pronome relativo, que ele está se referindo a todos. Por que eu usei a vírgula? Porque é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Penúltima, perdão. A escola onde estudei por muitos anos foi reformada. Vamos lá, quais são as informações? A escola foi reformada. Qual é a outra informação? Onde estudei por muitos anos. Separa essa informação acessória, onde estudei por muitos anos, entre vírgulas. A escola, entre vírgulas. A escola, onde estudei por muitos anos, foi reformada. Ok? O onde aqui está atuando como um pronome relativo, se referindo à escola. Por que eu usei a vírgula? Porque é uma oração subordinada adjetiva explicativa.
E, por fim, as propostas, as quais foram aprovadas, serão implementadas. Quais são as duas informações? As propostas serão implementadas. As propostas do quê? As quais foram aprovadas. Uma informação acessória. Ponho vírgula e ponho vírgula. Por que eu usei a vírgula para colocar nessa oração acessória? Porque é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Tem umas quais, que é um pronome relativo por estar se referindo a um termo anterior, que é qual? Que é as propostas. Ok? Mas, para via de regra, é uma oração que está explicando, você precisa colocar entre vírgulas, ok? Para justificar, você tem que trabalhar as orações tanto subordinadas adverbiais quanto as subordinadas adjetivas, ok? Quero falar uma coisa com vocês sobre as orações adverbiais explicativas, porque nós temos um outro tipo de oração, que é a oração subordinada adjetiva restritiva. Lembra que eu ensinei vocês agora aqui, ó? Prestem só atenção. Nós separamos duas informações. Os alunos passaram na prova. Essa é uma informação. Os alunos que estudaram. Eu faço o quê? Separo por vírgula. Por quê? Porque eu quero só os alunos que estudaram, só eles que estudaram não passaram na prova. E quem não estudou? Não passou. Eduardo, se eu tirar a vírgula, como eu fiz aqui em cima, é errado? Não, não é errado. Porém, o sentido muda. Vou te explicar. Com as vírgulas, eu já te expliquei que é uma oração explicativa. Uma oração subordinada, adjetiva explicativa. Ela existe também sem as vírgulas. Porém, ela vai ter um sentido restritivo. E aí você vai chamar de oração subordinada adjetiva restritiva. Qual é a diferença da de cima para a de baixo? Vamos entender. Os alunos que estudaram passaram na prova. Aqui, gente, esse termo que eu não coloquei vírgula, como eu coloquei embaixo, ele restringe. Ou seja, aqui todos estudaram. Todo mundo estudou e todo mundo passou. A partir do momento que eu coloco uma vírgula aqui embaixo, os alunos que estudaram passaram na prova. Aqui, nem todo mundo passou. Só passou o que estudaram. Então, eu tenho aluno que estudou igual a passou. E aluno que não estudou, vou botar como não passou, ok? Não sei se reprovou, não passou. Vocês percebam que há uma diferença de sentido. No caso das orações subordinadas adverbiais, você pode até... Eu botei adverbiais, gente, está errado aqui em cima, tá? É adjetivas, tá? Só para acertar aqui, pode ter sido na pressa. Adjetivas. Pronto. Tranquilo aqui, ó. Vou fazer melhor, peraí. Vamos lá, que a gente não está chutando cachorro a grito aqui, né? Então, agora aqui você corta. E aqui em cima você põe. Adjetivas. No caso das adjetivas, você tem a prerrogativa de colocar a vírgula ou tirar a vírgula. Aí a vírgula você pode tirar ou não. Porém, você tem que entender que ao tirar ou colocar a vírgula, você está mudando o sentido. Aqui em cima, todos os alunos estudaram, todos passaram. Aqui, alguns alunos, os que estudaram, passaram na prova. Os que não estudaram, não passaram. Vamos ver outros exemplos para vocês entenderem. Ó. Os médicos que estavam de plantão atenderam as vítimas. Vamos ler de novo. Ó. Os médicos que estavam de plantão atenderam as vítimas.
Aqui eu não coloquei a vírgula. Está errado? Não está errado. Sem a vírgula, eu já sei que é o quê? Restritiva. Embaixo, eu coloquei os médicos que estavam de plantão atenderam as vítimas. Aqui, quando eu coloco vírgula, é o quê? Explicativa, que a gente viu bastante hoje. Agora, qual é a diferença da primeira para a segunda, gente? Na primeira, todos os médicos estavam de plantão e atenderam as vítimas. Todos. Se tinha 50 médicos no hospital, todos estavam de plantão e todos atenderam as vítimas. Na de baixo, não foram todos, só os que estavam de plantão. Então, qual é a diferença? Na primeira, todos atenderam, sem exceção. E na de baixo, só atenderam os que estavam de plantão. Então, aqui na de baixo, a gente supõe que tinham médicos fora do plantão. Não é um caso, vejam vocês, facultativo de vírgulas. Não é um caso. Vai depender do sentido que você quer falar. Se você quer explicar o termo anterior, você vai usar um pronome relativo e colocar com vírgulas. Agora, se você quer restringir, quer limitar, você também vai usar um pronome relativo, mas você não vai colocar vírgula. Então, botou vírgula, explicou. Não botou vírgula, restringiu. São só alguns. Fechado? É isso. Aí você pode até não usar vírgula, mas você vai mudar o sentido da frase. Português é complicadinho, né? Bom, vamos para mais um caso, gente. Vamos para o adjunto adverbial deslocado. Esse aqui é bem tranquilinho, acho que muitos de vocês já conhecem. Ó. João e Manuel farão um churrasco amanhã. Veja, a frase não tem vírgula e está certa. A frase está toda certa. Mas você pode trocar a ordem, não pode? Pode. Você pode falar, amanhã João e Manuel farão um churrasco. Se você colocar esse adjunto adverbial deslocado de tempo para frente, você coloca a vírgula, ok? Coloque a vírgula e seja feliz. Na língua portuguesa, tem uma regra que eu acho muito esquisita, tá? Que ele diz que o adjunto adverbial deslocado, se ele for curto, você não precisa de vírgula, ok? E se ele for longo, ele precisa de vírgula. Amanhã é curto, porque só tem uma palavra, ok? Então, aqui você até poderia se liberar da vírgula. Não seria um erro. Eu, particularmente, não me habituei a escrever assim. Mas não é um erro, ok? Então, se for curtinho, você coloca a vírgula. Existe uma polêmica. Aliás, se for curtinho, você coloca ou não coloca a vírgula. Pode colocar ou não colocar. Se for comprido, o adjunto adverbial, aí você tem que colocar. Tem um dilema do que é curto, do que é comprido. Ok? O que eu digo para você? Que eu já ouvi alguns professores orientar que depois de 4 palavras é comprido, e menos é curto. Complicado, né? Então, o que eu digo para você? Fez o adjunto adverbial deslocado, coloca a vírgula. Ok? Coloca para não ter dúvida. Agora, se for uma prova que pergunta se é erro, se for curto e tiver sem a vírgula, não é erro, não marca como erro. Polêmico, não é? Mas vamos lá. Para quem está fazendo texto, redação, coloca a bendita vírgula. Para quem vai fazer prova, se for curto e não tiver a vírgula, não é erro. Pronto, decidimos. O encontro de nossa turma vai ocorrer em São Paulo. Se eu quiser alterar, colocar para frente, é em São Paulo, o encontro de nossa turma vai ocorrer. Também é adjunto adverbial curto. Você poderia colocar a vírgula ou tirar a vírgula. Na redação, eu sugiro colocar. Ok? Porém, se for uma frase de múltipla escolha, é curto, não precisaria ter a vírgula. É facultativo, opcional.
nós faremos as atividades cuidadosamente. Ok? Não tem vírgula, mas se você trocar para frente, cuidadosamente, vírgula, nós faremos as atividades. Lembrando que cuidadosamente é curto, é facultativo. Você pode usar vírgula, como pode não usar vírgula. Eu sempre uso nos meus textos que eu digito. Na prova, eu já sei. Se cair numa prova de concurso, eu sei que, se ele for curtinho, como cuidadosamente, ele pode ter vírgula, como pode não ter vírgula. As duas estão corretas. O português danado, né, gente? Vamos lá, vamos exercitar aqui rapidamente, gente. Ó, os alunos chegaram cedo à escola pela manhã. Pela manhã, vírgula ou não, porque é curto, você pode escolher. Os alunos chegaram cedo à escola. Eu sempre uso, tá? O pintor restaurou a obra de arte com muito cuidado. Com muito cuidado tem 3 palavras, ainda é curto, vírgula. O pintor restaurou a obra de arte. Viajamos para o interior na semana passada. Na semana passada, viajamos para o interior, vírgula também. Na semana passada, vírgula. Também é curto, até 3 é curto. Na semana passada, viajamos para o interior. A família assistiu um filme após o jantar. Após o jantar, vírgula, a família assistiu a um filme. Também é curto, tem 3 palavras. Em todas, não seria erro tirar a vírgula. Na redação, eu sugiro que coloque. Na prova, se vocês virem sem a vírgula, curtinho, até 3, 4, não há erro. Se virem com a vírgula, também não há erro. Você não pode dizer que é erro. Quando não usar a vírgula, gente? Acho que vocês já conhecem a maioria dos casos. Não pode separar o sujeito do predicado, como está aí errado. Ó, a máquina, vírgula, está quebrada desde ontem. Não pode ter isso. Direto, a máquina está quebrada desde ontem. João e Renata comeram mais cedo. Não, gente, não pode ter essa vírgula aqui, ok? João e Renata comeram mais cedo. Lembrando que vocês não podem confundir a separação do sujeito com o predicado com o vocativo que a gente viu na outra aula. Se eu falar, Mário, traga um copo de suco. Aqui não tem sujeito, aqui tem vocativo. E vocativo é mandatário ter vírgula. Crianças, façam silêncio. Crianças, vírgula, façam silêncio. É um vocativo. Estou chamando as crianças para que façam silêncio. Então, nesse caso, tem que ter vírgula, porque é vocativo e não é sujeito predicado. E nunca separem o sujeito do objeto. Carlos trouxe vírgula ao carro, nem pensar. Quem traz alguma coisa. Então, você não pode quebrar. Quem traz o quê? O carro. Carlos trouxe o carro sem vírgula. Renata contou sobre o caso à amiga. Não, gente. Não pode ter vírgula aqui. Quem conta algo a alguém. Né? Pede 2 complementos. Contou sobre o caso, que é o que ela contou a quem? A amiga. Então, aqui tudo direto, sujeito do verbo não tem vírgula e o verbo do objeto também não tem vírgula. E aí fechamos. Eu sabia que essa parte ia ser difícil. Ficam com dúvida? Volta. Tem dúvida? Manda comentário para mim. Faz a sua parte. É um caso delicadinho a vírgula, mas é isso que nós temos para hoje. Lembrando que se você ficou com dúvida, especialmente na questão adverbial, das orações subordinadas adverbiais, das orações subordinadas adjetivas, procure uma aula sobre esses 2 assuntos que pode ajudar você a ampliar essa questão da vírgula, ok? Antes de ir embora, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, que é muito importante para o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua participação, deixa o like, que é muito importante. Nós nos encontramos na última parte desse vídeo com a correção de exercícios. Perdeu a primeira parte está no campo de descrição deste link. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.